Bom, vamos ver os dois movimentos de contração e relaxamento do miocárdio. Particularmente aqui a gente está falando da bomba cardíaca do ventrículo. O movimento de contração ventricular, onde vai aumentar a pressão interna aqui e vai empurrar sangue para fora do ventrículo, nós chamamos de sístole. E o movimento de relaxamento, de expansão, portanto, das paredes e aumento do volume interno, nós chamamos de diástole. Sístole ventricular, diástole ventricular. Aqui nesse esquema, então, está mostrando de forma simplificada um único átrio, um único ventrículo, porque vocês devem imaginar que átrios e ventrículos contraem juntos, né? Átrio direito e esquerdo contraem juntos, e ventrículo direito e esquerdo contraem juntos, então a gente pode ver como se fosse uma única coisa, né? Então o que vocês imaginarem que está ocorrendo do lado direito também está ocorrendo do lado esquerdo. Então observe o seguinte: o ventrículo ele vai se contrair quando a câmara ventricular estiver cheia, né? De onde é que veio esse sangue que está aqui? Ele veio anteriormente dos átrios, né? Tanto o átrio direito quanto o átrio esquerdo, pelas válvulas. Então quando ele estiver cheio, o ventrículo contrai. Essa contração vai aumentar a pressão interna, né? E essa pressão interna aumentada fará duas coisas. Primeiro, vai fechar a válvula atrial da onde ele veio. Então, se esse sangue veio daqui do átrio para o ventrículo, quando as paredes começarem a contrair, a válvula se fecha, porque ela tem a abertura unidirecional, só abre do átrio para o ventrículo. Então, a pressão interna aqui empurra a válvula de volta e ela fecha, evitando então o retorno do sangue para os átrios. E no segundo momento, a válvula das artérias, né, do início da saída aqui das artérias, tanto a pulmonar quanto a aórtica, ela se abre. Isso permite então que o sangue flua em direção às artérias, do lado direito para o pulmão, do lado esquerdo para os sistemas. Certo? Então, na contração ventricular, ou seja, na sístole, nós temos então o esvaziamento do ventrículo, onde num primeiro momento se aumenta as pressões ventriculares e no segundo momento se começa a diminuir o volume, porque ele começa a se esvaziar. Muito bem, depois de vazio entre aspas, porque de fato há sempre uma reserva de sangue que fica dentro do ventrículo, ele não se esvazia totalmente de fato, né? Até para que, se aumentar a contratibilidade do miocárdio, possa ter um extra, né, de ejeção sistólica, que é a saída do sangue pelas artérias. Então, quando ele está já diminuiu o seu volume, né, ele começa a relaxar. E esse relaxamento aqui vai promover uma coisa muito importante, que é uma diminuição da pressão interna. Então a pressão interna aqui do ventrículo, você imagina uma garrafa PET que foi apertada, né, vazia, cheia de ar, você aperta ela e põe a boca dentro de um balde d'água e daí solta. Quando soltar, o que acontece? A água sobe em direção à garrafa. Por quê? Porque é uma diferença de pressão. Quando você apertou e soltou, a pressão interna reduz e isso literalmente suga a água para dentro da tua garrafa. É o que vai acontecer aqui. Então, à medida que o ventrículo relaxa, o átrio que está cheio, o sangue daqui vai ser literalmente puxado para o ventrículo, fazendo com que as válvulas, tanto direita quanto esquerda, atrioventriculares, se abram e ocorra então o enchimento ventricular. Perfeito? Observem que essa pressão reduzida aqui, ela também faz com que as válvulas atriais que estavam abertas, né, elas se fecham, elas vão ser empurradas de volta para o ventrículo. Então, primeiro elas se fecham, evitando que o sangue retorne da artéria para o ventrículo, e depois as válvulas ventriculares se abrem, permitindo então que o sangue flua do átrio para o ventrículo.
Isso ocorre passivamente, ou seja, não foi necessário que o átrio se contraísse para empurrar sangue para o ventrículo. O que fez com que o sangue, a maior parte, 80% do sangue, migrasse do átrio para o ventrículo, de fato, foi a redução da pressão interna aqui, e passivamente ele se desloca do átrio para o ventrículo. No final dessa fase de diástole, nós vamos ter uma pequena contração atrial, e isso empurra então o restante dos 20%, terminando o enchimento ventricular. Então, o enchimento ventricular se dá basicamente de forma passiva, e sua complementação final se dá de forma ativa por contração do átrio.